quero ler com vocês um versículo lá de Provérbios 20, que diz assim, 20:15. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Olha que o ouro é uma coisa boa, né? Pérola também. Agora, é riqueza. Mas a Bíblia está dizendo que as palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Então, veja, no livro de Provérbios, o conhecimento, a sabedoria, tudo isso está ligado ao temor ao Senhor. E é considerado um valor. Ele vai falar do valor que existe nas palavras de sabedoria. Então, se você observa bem, Jesus, no seu ministério, usou extremamente desse conhecimento, da palavra de sabedoria personificada, encarnada na vida de uma pessoa que era Jesus, né? Ali no Novo Testamento, no momento da instrução dos discípulos, na expansão da anunciação do seu reino, em todo o tempo, Jesus usou de palavras de sabedoria. E ele usou para todas as classes, com os discípulos, com os incultos, com os pobres, com os oprimidos, com os ricos, com os fariseus. A gente via que ali, na casa dos fariseus, que era a sinagoga, esses homens não apresentavam essas palavras de sabedoria. Primeiro, porque eles não reconheceram a palavra personificada que era de Jesus, como Deus, Filho de Deus. E segundo, que eles não aproveitaram, nem para eles mesmos, nem para o tempo em que eles viviam. Então, não se esqueça, você dizer palavras é uma coisa importante. Então, se a gente vai usar a oportunidade que nos dá, que as pessoas nos estão nos dando, e usar dessa oportunidade, eu estou fazendo a minha parte. É bom, né? Mas se você puder usar como palavra que transmite conhecimento, então veja, para você transmitir conhecimento, você tem que ter conhecimento, não é? Só pode transmitir quem tem. Então, há uma tarefa anterior, que é buscar sabedoria, buscar conhecimento. O conhecimento, a informação, você tem acesso. Ela vai passar pela entrada de informação nova, de informação útil, mas a aplicação dela na hora certa, isso se chama sabedoria. E aconselhamento é a resposta certa a quem lhe pergunta. Então, escolher as palavras que transmitem o conhecimento é escolher as pedras preciosas, as riquezas. Para isso, a gente tem que ter conhecimento e tem que ter consciência de que aquelas palavras não se jogam aos porcos. Então, a gente tem que saber, inclusive, o calar e o falar. Há momentos, a Bíblia diz o quê? Com o tolo, a gente não deve gastar tempo, né? Porque até se você entrar numa discussão com ele, ele ainda te envolve e faz diferente. Até por que ele faz isso? Por que ele te ofende? Por que ele faz você se envergonhar? Porque ele não respeita. É só a gente olhar lá para a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? O que a gente está vendo lá? Uma certa injustiça. E por que a gente está vendo injustiça? Por que aquele povo está desarmado? Porque antes, em 2014, quando eles negociaram a Crimeia, eles entregaram todas as armas dele para que eles não fossem penalizados pela Crimeia. A Rússia ficou com todos os armamentos dele e disse, tá bom, me passa os armamentos porque eu não invadirei sua propriedade. Ela honrou isso? Não, ela invadiu a Ucrânia agora e eles estão sem armas para se defender. Então, você veja, a pessoa que tem uma regra, ela quebra a regra. E essa pessoa faz o quê? Ela não honra a palavra dela. E o sábio sempre vai honrar a sua palavra. O que a Bíblia diz? Ainda que com prejuízo, o justo, ele arca com a palavra dele, ainda que ele tenha prejuízo. Então, se você gastar tempo com o tolo, você ainda vai se prejudicar, porque o tolo não vai respeitar a regra.
nem do conhecimento, nem do ensino, nem da repreensão, de nada. Então, graças a Deus, a gente não está rendido a todos. A gente tem um Deus que luta por nós. Então, busque palavras de sabedoria, confia em Deus, porque tudo tem limite. A taça enche. A taça de Deus é muito grande, ela é misericordiosa, mas a taça de Deus enche. E a gente tem que conhecer esse limite de Deus. E, se possível, nem querer testar esse limite. Então, como é que a gente faz isso? Buscando sempre a palavra. Quando eu medito dia e noite na palavra, eu estou diante da palavra que está fluindo dentro de mim, como uma fonte de água viva. A água viva é aquela água corrente, que todo mundo sabe, né? Aquela água que vem da rocha, aquela água que vem da chuva. É uma água límpida em que vai se renovando o tempo todo. Não dá tempo dessa água me causar algum mal, por isso ela é uma água viva, por isso ela era a água dos tanques batismais. Logo, por causa do rito da purificação. A palavra de sabedoria, ela tem que fluir. Jesus disse que seria rios de água viva. Mas como é que a palavra vai fluir se eu não leio todo dia? Como é que a palavra vai fluir, o conhecimento vai fluir em mim, se todo dia eu não renovo conhecimento? Eu estou satisfeita com o que eu aprendi e só falo do que eu aprendi. Quando não busco momento de conhecimento novo. Então, veja, é preciso estar diante da fonte de água viva, que é a palavra de Deus, entendendo que ela também é fonte de sabedoria, que ela é fonte de conhecimento. Ela não só vai lhe dizer o que fazer, mas ela vai lhe dirigir com sabedoria no momento de fazer, né? E aí eu quero voltar num versículo, aí também em Provérbios 20. Então, se esse conhecimento não estiver dentro de nós, nós não crescemos. Se ele não for renovável como a água, a gente não verá a solução. Então, olha lá, Provérbios 20, no verso 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-la à tona. Então, se o Espírito Santo habita em nós, ele já nos deu inteligência e conhecimento. E ele nos ensinará a trazer à tona. E Jesus mostrou isso ali na beira do poço, Jesus mostrou isso ali tratando com um jovem rico, né? Quantas passagens Jesus mostrou isso? Então, vamos guardar isso no nosso coração. Temos que desejar todo dia ampliar conhecimento. Temos que todos os dias não só desejar ampliar, mas como transmitir. E não apenas dizer do nosso jeito, mas buscar o melhor jeito de dizer. As palavras de sabedoria, elas são uma chave para a porta do coração de outras pessoas. Então, usar a palavra de sabedoria, você consegue mobilizar aquela pessoa que não muda, que é entranhada. E a gente não tem essa palavra de sabedoria se o Espírito Santo não colocar na nossa boca. Nós não teremos essa palavra de sabedoria se ele não nos fizer lembrar na hora certa. Porque eu posso até ter um cabedal, mas eu vou ter que procurar livro para fazer alguma coisa. Agora, eu abortar a palavra certa na hora certa, é uma chave. E a sabedoria do Espírito Santo faz isso. Então, naquele vídeo que você vai filmar, naquele culto que você vai pregar, né, na forma como você vai orar, a palavra certa faz a diferença. Se nós queremos ser resposta de oração, nós temos que ter a resposta certa para quem vai nos ouvir. Não basta a gente dizer o que a gente entende. A gente tem que dizer o que a gente entendeu e o que Deus quer que o outro entenda. Então, falar a língua do outro é importantíssimo. Então, temos que ter duas coisas, né? Ter espaço para guardar, estar exposto diante disso. E eu quero orar assim, para que cada um de nós esteja com a palavra adequada. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer
porque o Senhor é Deus que faz a diferença na nossa vida. Tu tens cuidado de nós não temos dúvida disso. E o Senhor tem nos dado a oportunidade da gente aprender, da gente ler, da gente exercitar. Mas, Senhor, nós não temos a tua sabedoria, nós não temos condição de absorver tudo que o Senhor tem para nos ensinar nesse período de vida. Então, eu quero te pedir, em nome de Jesus, dá-nos a oportunidade de fazermos como diz a tua palavra, aqui no livro de Provérbios. Senhor, de transmitir conhecimento como joias, o ouro e a abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Senhor, nós queremos que as nossas palavras sejam joias preciosas no coração do pecador, no coração daquele que precisa se consertar, no coração daquele que está à procura dos teus tesouros. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ensina, coloca na nossa boca, dá-nos oportunidade de sermos respostas de oração. Quando alguém escutar e dizer assim, era o que eu precisava ouvir. E eu tenho certeza que esse não é um desejo só meu, Senhor, é um desejo do grupo. Então, Senhor, ajuda-nos a te entregar vidas. Nós queremos apresentar vidas salvas, remidas, transformadas, a começar pela nossa, mas nós não temos essa capacidade. Tem misericórdia de nós. Senhor, luta conosco, ensina-nos, mas também nos conduz a transmitir corretamente o nosso melhor, que seja uma coisa simples, uma oração curtinha, uma palavra curtinha, até um versículo postado naquele grupo. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um de nós nessa noite. Faz diferença na nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém.